Seja bem-vindo ao curso de Geometria Analítica. Nesta aula, nós vamos determinar uma equação para a circunferência. Dizemos que a circunferência é uma seção cônica, ou simplesmente cônica, pois ela pode ser obtida ao cortarmos um cone por um plano. Então, considere aqui nessa figura um cone. E imagine que nós vamos cortar esse cone por um plano que é paralelo ao círculo que representa a base desse cone. A interseção entre esse plano e a área lateral desse cone será exatamente uma curva que chamamos de circunferência. Todos os pontos de uma circunferência possuem uma característica em comum. É constante a distância deles até certo ponto fixo. Então, considere aqui nessa figura uma circunferência e seja esse ponto fixo aqui ilustrado. Considere que vamos escolher um ponto dessa circunferência, digamos, esse ponto aqui. Agora, imagine que vamos calcular a distância desse ponto até esse ponto fixo. Por outro lado, imagine agora que vamos tomar um outro ponto, digamos, esse daqui. Novamente, vamos calcular a distância desse ponto até esse ponto fixo. Acontece que a distância desse novo ponto até o ponto fixo será igual à distância daquele outro ponto anterior até o ponto fixo. Vale ressaltar que, dada uma circunferência, teremos um único ponto fixo como este associado a ela. Desse modo, se tomamos uma certa circunferência e alteramos este ponto fixo associado a ela, então, não necessariamente, a distância dos pontos dessa circunferência até esse novo ponto fixo será sempre o mesmo valor. A propriedade que vimos anteriormente para todos os pontos da circunferência nos motiva a criar a seguinte definição. Dado um ponto fixo C, chamamos de circunferência o lugar geométrico dos pontos no plano, tais que a distância até C é constante. Observação: o ponto C é chamado de centro da circunferência. Desejamos agora determinar uma equação da circunferência. Vamos começar fixando um plano cartesiano de tal modo que o centro da circunferência seja o ponto C igual a 0, 0. Lembrando que nós fixamos este plano cartesiano para facilitar as nossas contas. Bom, pela definição da circunferência, se P igual a xy é um ponto dela, então a distância de P a C tem que ser igual a R, onde R é uma constante. Considerando, então, C igual a 0, 0 e P igual a xy, sabemos que distância de P a C será igual a raiz de 0 menos x ao quadrado mais 0 menos y ao quadrado, e desenvolvendo essa expressão, ficamos apenas com raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Como devemos ter a distância de P a C igual a R, podemos escrever raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a R. Como a expressão aqui dentro do radical é sempre positiva, já que temos a soma entre dois números que são sempre positivos, já que eles estão elevados ao quadrado, então, se elevarmos ao quadrado ambos os membros dessa equação, podemos simplificá-la e escrever apenas x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Essa será, então, a equação de uma circunferência que tem centro na origem e raio medindo r. Observação: escrevendo a equação anterior no formato x ao quadrado sobre r ao quadrado mais y ao quadrado sobre r ao quadrado igual a 1, podemos enxergar a circunferência como um caso particular da elipse. Enxergando dessa maneira, diremos que uma circunferência é uma elipse que possui eixo maior e eixo menor medindo o mesmo valor, e cujos focos são coincidentes em um mesmo ponto. Vejamos a definição dos elementos de uma circunferência. O ponto fixo C é chamado de centro. Isso nós já vimos anteriormente. O segmento CD, com D sendo qualquer ponto da circunferência, é chamado de raio. A circunferência tem a propriedade de que todos os raios possuem a mesma medida. No exemplo dessa figura, a sua medida é R. O segmento AB é chamado de diâmetro. Ele é o segmento formado por dois pontos da circunferência e de tal modo que o ponto C está nesse segmento. Note que a sua medida será sempre o dobro do raio. No caso desse exemplo, será 2R.
Por fim, temos que o segmento EF é chamado de corda, ou seja, qualquer segmento unindo dois pontos de uma circunferência é chamado de corda. Perceba que o diâmetro é um caso particular de corda. Vejamos um exercício. Seja a circunferência com centro na origem e que passa pelo ponto raiz de 2 sobre 2, raiz de 22 sobre 2. Determine a equação dessa circunferência e o seu raio. Vejamos a resolução desse exercício. A figura abaixo ilustra a circunferência. Temos aqui uma circunferência com centro na origem e de tal modo que ela passa pelo ponto raiz de 2 sobre 2, raiz de 22 sobre 2. Como a circunferência passa pela origem, temos que a equação dela terá o formato x² mais y² igual a r². E como ela passa pelo ponto raiz de 2 sobre 2, raiz de 22 sobre 2, temos que raiz de 2 sobre 2, isso tudo ao quadrado, mais raiz de 22 sobre 2, isso tudo ao quadrado, é igual a r². Aqui eu simplesmente substituí o ponto dado na equação da circunferência. Resolvendo essa equação, obtemos no final que r é igual a raiz de 6. Portanto, temos que a equação da circunferência é dada por x² mais y² igual a 6. Já o seu raio é dado por r igual a raiz de 6. Vejamos outro exercício. A corda AB de uma circunferência centrada na origem está contida na reta S de equação x mais 3y menos 6 igual a 0. Determine a equação dessa circunferência sabendo que AB mede 2 raiz de 7/5 o C, onde o C representa unidade de comprimento. Vejamos a resolução desse exercício. A figura abaixo é uma ilustração para ele. Temos aqui a circunferência centrada na origem e que terá, portanto, a equação x² mais y² igual a r². Temos aqui também a reta S de equação x mais 3y menos 6 igual a 0. Essa reta irá interceptar o eixo x na posição 6. Para verificar isso, basta substituir y por 0 na equação da reta. E essa reta irá interceptar o eixo y na posição 2. Para verificar isso, basta substituir na equação da reta x por 0. Pois bem, como o enunciado do exercício diz que AB é uma corda que está contida na reta S, teremos então que a reta S intercepta a circunferência em dois pontos, o ponto A e o ponto B, de tal modo que a distância de A até B é igual a 2 raiz de 7/5. Vamos analisar agora essa outra figura, onde marcamos o raio BC e marcamos também o segmento que representa a distância de C até a reta S. Note o seguinte, o triângulo ACB é isósceles, pois AC e BC são raios da circunferência e, portanto, possuem a mesma medida. Nesse triângulo, a medida da altura relativa ao lado AB será igual à distância do ponto C até a reta S. Além disso, sabemos que nesse triângulo, essa altura divide o lado AB em duas partes iguais. Desse modo, podemos montar um triângulo retângulo que possui hipotenusa medindo R, um cateto medindo a distância de C até S e um outro cateto medindo a metade do comprimento do segmento AB. Nesse contexto, temos então que r² é igual a distância de C a S ao quadrado mais o comprimento de AB sobre 2, isso tudo ao quadrado. Continuando a resolução, precisamos resolver a equação r² igual a distância de C a S ao quadrado mais AB sobre 2 ao quadrado. Lembrando que C é igual a 0, 0 e S tem a equação x mais 3y menos 6 igual a 0, temos o seguinte. Aplicando a fórmula para a distância entre um ponto e uma reta no plano, temos que a distância de C a S é igual a o módulo de 0 mais 3 vezes 0, menos 6, isso tudo sobre a raiz de 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado.
Se você não lembra como aplicar a fórmula da distância entre um ponto e uma reta no plano, eu recomendo que você reveja esta aula. Resolvendo, então, essas continhas, no final, vamos obter que isso é igual a 3 raiz de 10 sobre 5. Por outro lado, já que a b mede 2 vezes a raiz de 7/5, obtemos que r² é igual a 3 raiz de 10 sobre 5, isso tudo ao quadrado, mais 2 vezes a raiz de 7/5, isso tudo sobre 2 e isso tudo ao quadrado. E resolvendo essas continhas, vamos obter no final que r é igual a raiz de 5. Portanto, a equação da circunferência será dada por x² mais y² é igual a 5. Esta aula termina aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não da videoaula. Além disso, se desejar, inscreva-se no meu canal.